João capítulo 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bem. João está nos dizendo aqui, ou melhor, está nos dando um vislumbre por meio desse versículo, qual é a realidade de um cristão. O que é um cristão? Um cristão é alguém que confessou seus pecados, que creu no Evangelho, que creu em Jesus Cristo, tomando para si o fato de que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a boa nova é que Deus providenciou alguém por quem, pela morte de quem, pelo sangue de quem nós obtivéssemos esse perdão, o perdão dos nossos pecados. Então, o perdão dos nossos pecados se dá na medida em que eu confesso, mas, acima de tudo, eu creio de todo o meu coração no poder perdoador do sangue de Cristo. No poder perdoador do sangue de nosso Senhor. Se você voltar o versículo antes, no versículo 7, olha o que João escreve. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o perdão do crente está ligado diretamente ao sangue do Filho de Deus vertido na cruz do Calvário. Sem o derramamento de sangue não há remissão, disse o autor aos Hebreus. Sem derramamento de sangue não há redenção. Sem derramamento de sangue não há perdão, não há resgate. Não há o transportar um homem das trevas para a luz. Só que nesse processo de perdão que a gente ouve falar do Evangelho, muitas das vezes, isso fica apenas no âmbito da nossa intelectualidade. Isso não desce de fato às fibras mais profundas da nossa alma. As teias mais profundas do nosso coração. Então, muitas das vezes na vida, mesmo já sendo cristãos, nós nos sentimos e vivemos carregando um peso de culpa enorme que nunca sai dos nossos ombros. Uma culpa que está sempre lá, que não nos deixa dormir em paz. Algo que nos persegue de manhã, de tarde e de noite. Que quando a gente fecha os olhos, ela se faz presente em nossa alma. Então a gente convive crendo intelectualmente de que estamos de fato perdoados pelo sangue de Jesus, mas a gente não sente isso na prática, no nosso coração. A gente não vive de fato livre da culpa, do pecado, o qual ele carregou no madeiro, o qual ele carregou no lenho do madeiro, na cruz, no Calvário. A gente não se sente livre de fato dessa culpa e a gente vive numa batalha constante de saber que nós somos perdoados. A palavra diz que todo aquele que confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador, obviamente recebe o perdão dos seus pecados, mas a gente vive, de certo modo, uma angústia interna por não sentir esse perdão de fato na nossa alma. Então a gente está sempre com aquela sensação de que a gente não pode entrar, acessar o Santo dos Santos em oração. A gente tem sempre uma pequena sensação de que a gente não tem condições nenhuma de nos achegarmos a Deus por causa disso que a gente fez ou por causa daquilo que ainda está lá marcando o nosso passado, a nossa história. Então a gente nunca se sente de fato perdoado de verdade. Alguém disse que a culpa, ela é como um corvo negro que fica grasnando
pousada em seu ombro. Então, sempre que você quer se sentir livre, aí vem a culpa e diz: lembra do que você fez no passado? Lembra daquilo que você fez no passado? Lembra daquele aborto que você nunca contou para ninguém? Lembra daquele furto que você cometeu, que você escondeu de todo mundo? Lembra daquela situação que você viveu no trabalho e você nunca teve a coragem de confessar e de falar isso com ninguém porque você carrega essa mácula no seu caráter, na sua vida, até hoje? Então a gente vive com esse tipo de peso na nossa alma, esse tipo de angústia interna. E de fato a gente nunca experimenta a liberdade de navegar no mar do perdão de Deus. A gente está meio que o tempo todo espremido ali dentro de um barquinho pequeno, sem ventilação, navegando num rio estreito, quando na verdade tudo que a gente devia estar fazendo era navegando em um mar aberto do perdão de Deus, se sentindo perdoado, amado, se sentindo abraçado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, se sentindo profundamente aceito pelo Senhor como seus filhos, porque está escrito em João capítulo 1, versículo 12, muito bem escrito, que se nós tomarmos Cristo, se nós crermos em Cristo, nós somos aceitos diante de Deus como seus filhos. Então a gente está sempre com essa barreira na nossa frente. E o que eu estou querendo dizer a vocês hoje à noite, além dos textos que a gente vai ver aqui, é que se tem um pecado que a gente comete diante de Deus, e eu diria que é um dos pecados mais tolos que existe, se é que eu posso colocar em tom de gradação de pecado, um dos mais tolos, é o de não se sentir perdoado por Deus. Se eu não me sinto profundamente perdoado por Deus, eu estou negando o Evangelho. Eu estou negando o sangue de Cristo na cruz. Porque me sentir perdoado é a parte prática, experiencial no meu coração, do que Cristo fez de fato lá na cruz do Calvário. Eu não estou dizendo que a gente não peca e que a nossa consciência não pesa e que a gente não precise de novo ir lá aos pés do Senhor, confessar, pedir perdão e tocar o barco para frente. Inclusive é o que ele diz aqui no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, enganamos e a verdade não está em nós. Mas no versículo 10, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, vivam livres da culpa. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ora, o que é isso, meus irmãos? Promessa de perdão, promessa de amparo, promessa de acolhimento, promessa de que Ele não vai me abandonar, promessa de que Ele não vai me deixar para trás, promessa de que Ele sim sabe das minhas mais profundas necessidades da alma. Ele sabe que sou pecador, é tanto que Ele nos deixou um advogado de prontidão, porque Ele sabe que a gente vai sim cometer crimes contra o céu. Por isso que nós, quando a gente não crê no perdão de Cristo Jesus, não crê no perdão de Deus, perdão dos nossos pecados, nós estamos pecando, porque nós estamos como que dizendo que o perdão de Cristo é insuficiente, não tem poder, não é cheio de graça. A gente acaba caindo, de certo modo, na salvação pelas obras, porque a gente fica sempre com aquela sensaçãozinha de que a gente tem que fazer alguma coisa para poder merecer. Então a gente nunca, de fato, está abraçado pela graça. Entendem? A gente nunca se sente, de fato, abraçado pela graça, porque sempre tem algo martelando na nossa cabeça de que
Eu preciso fazer alguma coisa para eu poder ser aceito no céu, porque se eu não fizer, Deus não vai me receber no seu céu e eu não vou morar lá e eu vou para o inferno. E essa é uma das coisas que eu tenho meditado bastante sobre isso. Precisamos crer no perdão de Deus de fato e de verdade. Não crer no perdão de Deus, não crer de fato e de verdade, é pecado de incredulidade. É querer anular a cruz de Cristo. É querer anular as promessas de Deus de perdão para as nossas almas. Quantos de vocês aqui não carregam culpas do passado? Traumas e crises do passado que nunca foram resolvidas. Problemas do passado bem distante. Problemas na família, problemas no casamento, problemas no trabalho, problemas profissionais, problemas de relacionamento com parentes. Quantos de nós não trazemos culpas antigas que nunca foram resolvidas, nunca se resolveram em nós, e a gente fica sempre com a sensação de que a gente não foi perdoado daquele pecado e a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente vive tenso. A gente presta um culto tenso. A gente ora tenso. É uma tensão constante que não se acaba. É um peso constante que não nos abandona. Agora vamos ver o que foi que Jesus fez por nós. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses. Capítulo número 1. Diz assim, versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha que coisa, olha onde nós estávamos, no reino das trevas. Era lá onde nós estávamos, ok? Mas pastor, eu já nasci num lar crente. Mas se você não se converteu, você ainda está no reino das trevas. Você tem que se converter, certo? O fato de seu pai ser crente, sua mãe ser crente, significa que você é crente, não. Você tem que nascer de novo. Isso é certo, é fato. Líquido e certo. Você ainda está no reino das trevas. Precisa ser transportado para o reino do Filho do seu amor, do Filho amado. Então, o que aconteceu com aqueles, com a maioria dos que estão aqui, que não nasceram em lares cristãos, que viveram uma vida profundamente pecaminosa, afundada, com os dois pés no pecado, o que foi que aconteceu conosco? Isso aqui. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, porque nós estávamos debaixo do poder das trevas. Verso 14. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem é esse que Paulo diz em quem temos? É Jesus Cristo. Ele, é nele que nós temos a remissão dos pecados. No capítulo número 2, versículo 13 e 14, olha o que Paulo diz. Coisa interessante. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na circuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Ele pegou a sua dívida no céu e cravou na cruz. Como ler esse texto e não se sentir perdoado? Como ler que o Filho de Deus derramou o seu sangue na cruz do Calvário e nós não fomos perdoados? E não se sentir liberto, livres para sorrir, livres para cantar, livres para prestar um culto feliz e alegre ao Senhor, livres para adorá-lo na beleza de sua santidade, livres para ser gratos a Ele, livres. Ora, qual é o papel de Satanás dentro das Escrituras?
na existência humana, a Bíblia vai nos dizer que o papel de Satanás, ou um dos papéis de Satanás, é ser o nosso acusador. Ele não vai perder tempo em viver nos acusando, em jogando culpa nas nossas mentes, culpa no nosso coração, culpa na nossa alma, culpa no nosso espírito, culpa no mais profundo do nosso ser. Ele não vai descansar. Então, de vez em quando, ele vai querer, sim, escravizar algumas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes em Cristo, com culpas do passado, assuntos não resolvidos do passado. Ele vai querer jogar isso na mente da pessoa e dizer: você lembra disso? Lembra daquilo? Lembra o que você fez? E lá estará sempre a culpa. Por isso que nós temos que conhecer os textos bíblicos do perdão de Deus. Do perdão de Deus para nós. E temos que crer nisso, colocar isso em prática. Se sentir perdoado. Sabe quando você está com muita sede, muita sede, muita sede? Então você toma aquele copo de água bem gelada, bem gostosa, bem deliciosa, e você então se sente profundamente saciado. É esta sensação a qual nós devemos carregar diariamente em nossas almas. De que o sangue de Cristo nos perdoou. Olha o que está escrito aqui em Efésios, capítulo número 1. Efésios 1. Versículo de número 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue. A redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A remissão aqui é o perdão dos nossos pecados. Em Jesus é isso que nós temos, a redenção, a remissão, o perdão dos nossos pecados. Temos isso. Para quando, pastor? Para todo o sempre. Todo o sempre nós gozaremos desse perdão. Nós podemos desfrutar e celebrar desse perdão. Permita-me ler com vocês aqui outro texto. Verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. É a natureza dele, ser bom e perdoador. Por isso que nós temos que crer. Crer. Se você arrasta até hoje uma culpa na sua alma, no seu coração, da qual você não consegue se livrar, tem alguma coisa errada com o seu conhecimento acerca de Deus, com o seu conhecimento acerca da obra de Deus, com o seu conhecimento acerca do que Cristo fez na cruz por você. Tem alguma coisa errada. Porque o correto é nós olharmos para Deus e falarmos como o salmista está falando aqui. Cheio de alegria, cheio de confiança. Pois, Senhor, tu és bom e perdoador. E sentir de fato esse perdão em nós. Sentir de fato. E veja, esse Salmo 86 é o salmo exatamente daquele, quando a gente quer falar de pecados grosseiros na Bíblia, vai então falar sobre a vida dele, que foi Davi. E olha como é que ele então escreve acerca de Deus. Que Deus é bom e perdoador, cheio de misericórdia. Você precisa crer, meu irmão, na misericórdia de Deus e na graça. Você precisa crer. Depositar fé de fato e de verdade no que está escrito na palavra. O que está escrito aqui. Vamos lá para o Salmo de número 32. Salmo 32.
Bem-aventurado, versículo 1, aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Quem é esse homem ou essa mulher a quem o Senhor não atribui iniquidade? Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A ponto de que Deus, ao olhar para nós, já não nos enxergue como miseráveis pecadores que somos, mas enxergue sobre nós o sangue de Jesus, seu Filho. Porque se Deus olhar para você, sem que Ele enxergue em você o sangue de Cristo, o final é a pior de todas as condenações. Então, quando a gente chega no Salmo de número 51, que é exatamente o Salmo de arrependimento de Davi, confissão e de arrependimento, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. O Salmo 32 e o Salmo 51 dizem que Davi escreveu exatamente após o encontro que ele teve com Natã. E dizem os estudiosos que esse encontro dele com Natã decorreu aí um prazo de mais ou menos um ano. Então, um ano ali Davi estava levando a vida no piloto automático. No piloto automático. Mas, do Salmo 51 para frente, obviamente, Davi escreveu mais salmos. Davi escreveu outras canções. Como é que ele consegue escrever canção depois de ter feito o que ele fez? Porque ele creu de verdade no perdão de Deus. Meus irmãos, se nós não crermos de fato e de verdade no perdão de Deus, nós não poderemos mais fazer nem a próxima oração da refeição. Nem a próxima oração. Porque se nós não cremos que Deus nos perdoou de fato e de verdade, então por qual razão eu devo crer que Ele vai ouvir a minha oração? Vai ouvir minha petição? Então nós somos pecadores, sim, e seremos. Até que Cristo nos arrebate, sejamos glorificados, tenhamos corpos glorificados, ou morrermos e for para a glória. Até lá seremos, mas até lá nós precisamos crer no poder perdoador do sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Precisamos crer de fato e de verdade nisso, de que os nossos pecados foram jogados no mais profundo abismo do esquecimento, o qual Deus não se lembra mais. Não se lembra mais de jeito maneira. Abra sua Bíblia comigo rapidinho aqui, por favor, em Isaías 43, versículo de número 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Você lembra. E fica carregando essa culpa porque você quer. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus não se lembra mais. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é maravilhoso. Que o que eu fiz, Deus não lembra mais. E eu posso viver livre. Eu posso viver em paz, tranquilo, sossegado. Quer dizer que eu vou ser perfeito daqui para frente? Não. Não enquanto eu estivermos nessa carcaça. Não enquanto estivermos aqui nessas categorias de células caídas. Mas significa que eu posso descansar meu coração no perdão de Deus. Que Satanás não terá mais essa brecha em relação a mim, a me atacar. Muitas pessoas vivem em depressão exatamente porque não confiam profundamente
de um modo sério, de um modo intenso e verdadeiro no perdão de Deus. Elas estão sempre com a sensação de que está faltando alguma coisa, de que elas precisam fazer alguma coisa, de que elas têm que fazer alguma coisa para melhorar a situação delas diante de Deus. E eu tenho uma triste notícia para lhe dar. Por mais que você faça qualquer coisa para melhorar a sua situação diante de Deus, não vai melhorar absolutamente nada. Nada. Tudo, irmãos, é pela graça. Tudo é por misericórdia. Só tem uma coisa a qual, se é que a gente pode colocar assim, você pode fazer, é render-se aos pés da cruz. É render-se aos pés do Senhor. Chega lá e dizer absolutamente ao Senhor: Senhor, eu sou um inválido espiritual. Se o Senhor não vier sobre mim, se o Senhor não me amar com o teu mais doce e terno amor, eu estou absolutamente perdido para todo sempre. Por toda a eternidade. Não haverá mais vida, não haverá mais paz, não haverá mais alegria e nem ânimo no meu coração. Então, que a nossa oração seja como Jesus nos ensinou. Lembra da oração que Jesus ensinou? Em Mateus capítulo número 6. Versículos número 12. Aí você faz então o link, a junção do que nós vamos ler aqui no versículo 12 e o que a gente leu lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Aqui nós estamos pedindo. Lá João diz que a gente tem que crer. Crer de fato que recebemos o perdão. Ele diz, é um dos pedidos. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Pegue aqui as suas dívidas, jogue lá dentro de Colossenses capítulo 2, versículo 14, de que as nossas dívidas foram expostas na cruz do Calvário. E 1 João 1,9, que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Creia. Não crer no perdão de Deus é pecado. Não crer no perdão de Deus é dizer que o evangelho não é uma boa notícia. Porque a boa notícia é de que ele providenciou perdão, redenção, remissão de pecados para homens e mulheres miseráveis pecadores que vivem afrontando os céus, que vivem afrontando o seu trono de majestade e glória. E hoje nós podemos nos considerar perdoados. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi muito, né? O pessoal diz assim, mas está vendo um comedor de feijão desse? Comedor de feijão dizendo que já está salvo. Né? O pessoal acusa os crentes de certa arrogância da nossa parte em declarar que nós já estamos salvos. Como é que você diz que já está salvo? Você não está salvo. Só quem pode dizer que está salvo é Deus. Você não pode dizer que está salvo. Meu amigo, se eu não posso dizer que estou salvo pelo que está escrito na palavra de Deus, pelas promessas que tem aqui, significa uma coisa: eu sou tão incrédulo quanto você das promessas de Deus que estão aqui. Porque se eu creio nas promessas que estão aqui na palavra, eu estou salvo. Estamos salvos. Porque não é necessariamente pelo que a gente faz. Pastor, me diga onde é que está essa promessa. E eu digo para você. Vamos lá, Romanos. Se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, Romanos, capítulo número 8, versículo número 1. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Dá para se observar aqui? Vocês estão lendo aí? Não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, eu estou condenado? Não. Se eu estou em Cristo Jesus, já não há mais nenhuma condenação. O texto está dizendo que eu sou perfeito? Não. O texto está dizendo que você é perfeito? Não. O
O texto está dizendo para nós aqui, nas entrelinhas, de que o sacrifício de Cristo, no qual nós colocamos fé nele, é um sacrifício perfeito para nos salvar. Perfeito. Mas se você quiser mais uma dose das promessas de Deus, veja comigo no mesmo capítulo 8, versículos número 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha, mais uma vez, a figura do nosso advogado aparecendo aqui. Então ele segue: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que perdedores. É o que está escrito aí? O que é que está escrito aí? Somos mais que vencedores. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Aí Paulo então vai fundamentar a sua certeza. Aí ele diz: porque eu estou bem certo. Ele não está mais ou menos certo. Ele não tem dúvida, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e fé aqui, um pouquinho de fé ali. Não, ele diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus por suas misericórdias e bondade. A partir de hoje, creia no perdão de Deus. Creia que o Senhor tem lhe perdoado. Creia que o Senhor tem lhe dado vida, e vida em abundância por meio do sangue do seu Filho. Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos perdão por muitas das vezes a gente não crê que o Senhor de fato nos perdoa. Sim, Senhor, em momento algum nós estamos aqui nos arrogando de que viveremos de um modo perfeito, impecável daqui para frente. Mas nós reconhecemos que precisaremos sim do teu Filho como nosso advogado. Precisaremos cada vez mais do sangue do teu Filho sobre nós. Ó Deus, nos ajuda a viver livres desse peso de culpas amargas que muitas das vezes a gente quer trazer em nossa existência como fardos amarrados às nossas costas. Senhor, lançamos esses fardos hoje à noite aos pés da cruz. E podemos, ó Deus, prosseguir como o peregrino no livro do teu servo John Bunyan prosseguiu livre sem aquele fardo. Sim, ó Deus Santo, permanece conosco e cada vez mais nos dá convicção e consciência do teu perdão. Para que Satanás jamais, Senhor, jamais consiga nos parar na caminhada por causa do sentimento de culpa, por causa desse instrumento chamado culpa, ó Deus. Que tenhamos sim convicção de pecado, mas não sejamos paralisados, ó Deus, ao ponto de nos tornarmos inúteis na tua obra. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço, gratos, todos nós digamos amém.